Isso aqui é uma revista de mangá original do Japão. Não é uma tradução, não é uma versão brasileira, não é um PDF impresso. É o objeto físico do jeito que milhões de japoneses compram todos os meses numa combine de Tóquio, num trem de metrô, numa livraria de bairro. E o que mais me intriga nesse objeto não é o que está dentro dele, mas sim todo o sistema por trás de cada página. Porque a maioria de quem lê mangá no Brasil não tem ideia de como essa indústria realmente funciona. E quando você descobrir, vai olhar para qualquer capítulo de qualquer série com outros olhos. Então assista o vídeo até o final e entenda de uma vez por todas como uma revista de mangá japonesa realmente funciona. Para entender o que é uma revista de mangá, você precisa voltar para o Japão dos anos 50. Nessa época, o mangá como a gente conhece hoje mal existia. O que existia era o chamado Kamishibai, um teatro de papel de rua onde o contador de histórias mostrava ilustrações numa moldura de madeira enquanto narrava a trama para crianças na calçada. Os mangás só começaram a evoluir de verdade com Osamu Tezuka, o criador de Astro Boy, o homem que praticamente inventou a linguagem visual que a gente usa até hoje, desde os olhos grandes, os enquadramentos inspirados no cinema, até mesmo o ritmo de página, que faz parecer como se fosse um filme em quadrinhos. Mesmo assim, em 1955, o mangá ainda era minoria. Ele era responsável por apenas 20% do conteúdo das revistas infantis japonesas. A maioria das obras era alugada em livrarias. O leitor pagava para ler e devolvia ali mesmo. O conteúdo era frágil e o sistema era todo limitado, e as editoras sabiam que precisava de algo maior. A solução viria no final dos anos 50, quando a editora Kodansha lançou a Weekly Shonen Magazine, e a Shogakukan também lançou a Weekly Shonen Sunday, as primeiras grandes revistas semanais de mangá. A lógica era simples, o público japonês já consumia jornais diários e séries de televisões semanais. Por que com mangá seria diferente? Mas havia um problema real: a pressão social. Em 57, um levantamento revelou que os pais japoneses queriam que seus filhos parassem de ler mangá depois dos 13 anos. As revistas precisavam ser baratas o suficiente para que a mesada de um adolescente pudesse adquirir. Foi assim que a Shonen Magazine chegou a reduzir seu preço original de 40 ienes para 30 ienes. Para além disso, para garantir o sucesso com o apoio dos pais, as revistas não tinham só mangás, mas também jogos e conteúdos informativos divididos no espaço. E isso deu bastante certo. Não é à toa que em 1968, a Shueisha entrou na disputa com algo totalmente diferente das rivais. Foi assim que ela trouxe a Weekly Shonen Jump, com um foco exclusivo nos mangás. Já que as revistas estavam na moda, não era mais necessário tentar disputar espaço com jogos e conteúdo informativo. Eles podiam focar naquilo que era o cerne da revista: as obras, os mangás, as histórias. Inicialmente, a revista começou com apenas 4 editores e tendo uma tiragem de 105 mil cópias. Porém, nos anos 80, menos de 15 anos depois, a Weekly Shonen Jump já era a líder absoluta do mercado japonês. E em 1995, no seu auge, ela atingiria 6,53 milhões de cópias semanais, a maior tiragem já registrada por uma revista de mangá na história. Então a gente volta pra cá. Essa é a Champion Red, uma revista seinen mensal da Akita Shoten. Se é seinen, significa que ela é voltada para os adultos do sexo masculino, diferente das revistas shonen, como a Jump, que são direcionadas para os jovens adolescentes. As revistas de mangá japonesas podem variar entre 300 a 800 páginas. A Weekly Shonen Jump, por exemplo, ela fica em torno de 500 páginas ao todo. 500 páginas por edição toda semana. E para ter uma ideia, é um livro de médio porte, que tecnicamente seria prático para carregar ele no metrô sem nenhum problema. E é até muito mais prático de se usar e carregar e até mesmo para ler por causa do seu tamanho. O papel aqui é bem mais fino do que a gente está acostumado. Ele é leve e tem uma textura muito semelhante a de um papel jornal. E isso não é descuido, é uma decisão intencional. A revista precisa ser barata de produzir, leve para carregar e acessível no preço. Ela não foi feita para durar, por isso ela tem esse tipo de papel. Ela foi feita para ser consumida. O preço de uma edição varia entre 250 até 700 ienes. Isso dá mais ou menos de 5 a 14 reais em média. Claro que para importá-la para cá, dependendo do valor qualitativo da edição, pode ter um preço muito maior.
Normalmente, as séries mais populares da edição ficam logo no início, comumente com páginas coloridas de alta qualidade, ou em alguns casos essas páginas encontram-se mais para o meio da própria edição. Além disso, uma revista de mangá não é só mangá. Dentro dela você encontra propagandas, como você consegue ver. Geralmente são de produtos muito específicos do mercado japonês, podendo ser até mesmo outros mangás da própria editora, e às vezes pode ser encontrado seções de cartas dos leitores, desenhos enviados pelo público, entrevistas com autores e eventualmente páginas de jogos e informações sobre o universo das obras. Há também muitas edições que vêm com brindes, cartões postais, adesivos, cards colecionáveis e até mesmo gachapons. Mas isso pode causar alguns problemas com scalpers, como tem ocorrido no Japão recentemente. Outra coisa que eu não posso esquecer é a direção de leitura. Caso você não tenha caído de paraquedas nessa cultura, deve-se saber que no Japão eles têm o costume de ler da direita para a esquerda e de trás para frente. Se você nunca pegou um mangá para ler da forma original, bom, essa é a sua primeira vez e está sendo feita agora da maneira certa. Parece ser um pouco esquisito no início, mas com o tempo a gente se acostuma a ler nessa forma, entre aspas, errada, ou oposta, como pode ser dito. Um detalhe muito interessante é saber como o capítulo vem parar direto aqui na revista. Como é o processo todo até ele chegar aqui. E antes de qualquer arte final existir, o autor entrega o que chamamos de name para o editor avaliar. O name não é o nome da obra. É o rascunho completo do capítulo, com os cortes de quadro, posição de balão, ritmo de página. O editor ele pega, analisa e ele pode aprovar ou devolver para que seja readaptado, modificado. Sem a sua aprovação, o capítulo não vai para a revista. Uma revista semanal, por exemplo, ela cobre em torno de 19 páginas finalizadas a cada 7 dias. E isso toda semana, sem parar, por anos. E o mangaka, ele não faz isso sozinho. Ele tem um assistente que fecha o cenário, outro assistente que aplica as retículas, outro que cuida da rachura. O autor ele foca no que é insubstituível, a parte de rosto, expressão, composição. É uma linha de montagem aplicada para o desenho e desenvolvimento do capítulo da obra. Para ter uma ideia do ritmo real, a agenda publicada pelo mangaka Shibashi Hiroshi mostra blocos inteiros de madrugada fazendo name, reuniões com o editor durante a manhã, horas com assistentes até a tarde, e a única folga visível na semana inteira são as 3 horas no sábado. Já o editor, por sua vez, ele não é um revisor. Ele está muito mais para um colaborador criativo que acompanha a série desde a sua concepção. Ele discute o arco com o mangaka, ele é capaz também de apoiar nas decisões sobre cortar um personagem ou não. Ele também é o cara responsável por pedir para o mangaka refazer o capítulo quando o ritmo dele começa a cair. Ele existe para que o mangaka não precise se preocupar com nada mais do que fazer um bom trabalho. Essa é a sua principal função, e isso é algo que poucas pessoas sabem. Às vezes, grandes decisões que impactam as obras não vêm por causa do que o autor é um grande gênio, mas porque o editor foi a peça fundamental para que isso acontecesse, tanto para condicionar o ambiente para o mangaka, quanto para dar decisões e sugestões que iriam colaborar de maneira significativa na obra. E aí chegamos no sistema mais brutal e fascinante de toda a indústria, o TOC. TOC significa Table of Contents. É o sumário da revista, mas no contexto japonês, ele é muito mais do que um índice, é um ranking. Toda edição da Weekly Shonen Jump traz um cartãozinho interno. O leitor vota nas suas 3 séries favoritas e deposita o cartão nos correios. 7 semanas depois, o resultado aparece publicado na própria revista e determina a ordem dos mangás na edição seguinte. O mais votado abre a edição, o menos votado fecha ela. Mas o que a maioria não sabe é que esse conceito de sistema, que o público ocidental conhece, provavelmente não conta toda a história. No sistema japonês, os editores levam em conta muito mais variáveis do que somente esses cartões. A qualidade do capítulo, a importância narrativa daquele momento da série, as vendas dos volumes encadernados, e o potencial de rentabilidade futura, especialmente se um anime está prestes a ser anunciado. Isso explica porque Bleach ficava no fundo do TOC mesmo sendo popular. A série estava na reta final, o anime havia encerrado e colocá-la no fim era uma jogada estratégica,
conduzir o leitor pelo miolo da revista em busca de algo novo, sem assustar novos leitores com uma série de mais de 200 capítulos. O próprio Eiichiro Oda confirmou a lógica editorial numa resposta de fã no volume 47 de One Piece, na qual ele diz que o subeditor-chefe escolhe a ordem toda semana, pensando em maximizar o prazer de leitura. Mas as séries populares normalmente tendem a ir para o início da edição. Há também posições especiais. A capa de uma edição não vai necessariamente para o mangá mais popular, vai para o que os editores escolheram como vitrine daquela semana. E mangás que recebem página colorida, eles acabam saindo do ranking normal. Os editores ajustam sua posição livremente, independente da votação. Obras com menos de 7 semanas ficam de fora do sistema. Os editores decidem tudo sozinhos, até haver dados suficientes. E a partir do 11º capítulo, segundo as comunidades japonesas de fãs, os editores já sabem o destino de uma série nova. E quem fica no fundo por muito tempo? Bem, a tendência é ele ser cancelado em poucas semanas. Normalmente, ocorre com um aviso prévio ao autor, que decide como, ou se, encerra a história do mangá. Agora a parte que quase ninguém entende como essa indústria ganha dinheiro. A revista, esse objeto que a gente compra na Combine ou por meio de importação, ela é vendida praticamente a preço de custo. Ela não é o produto que mais gera lucro, ela praticamente não gera lucro, pois o objetivo dela é ser a vitrine das obras. O dinheiro real entra em 3 lugares diferentes. Primeiro, o tankobon, que é o volume encadenado que o leitor compra para guardar e colecionar. Aqueles que a gente possui comumente por aqui. Não é à toa que a sua qualidade é muito maior, muito melhor comparado à revista. Outra fonte de renda principal é o digital, que já representa mais de 76% do mercado japonês. Há também o licenciamento, que ocorre quando uma série que decola na revista vira um anime, o anime vira um merchandise e o merchandise pode se tornar um ecossistema. É assim que One Piece, Naruto e Demon Slayer se tornaram indústrias dentro da própria indústria. Em 2025, por exemplo, esse mercado fechou com 692,5 bilhões de ienes, algo perto de 22 bilhões de reais. Uma fábrica com um processo todo esquematizado, mantendo vários prazos e, é claro, com vários indicadores de desempenho, para que toda essa indústria funcione quase como um sistema perfeito. E esse sistema tem durado há mais de 50, há mais de 70 anos. Essa revista que eu possuo aqui tem sido folheada e admirada por muito tempo. E é claro, eu tenho guardado ela na minha prateleira, porque ao contrário dos japoneses, eu não tenho o hábito de jogar fora uma coisa que é tão boa, ou melhor, tão escassa por aqui, além de ter sido cara. Mas no Japão, uma revista como essa é tratada como um jornal, lida no metrô, no banheiro, na cama, e depois ela é tendida a ser descartada, porque a revista nunca foi o produto final. Ela é o primeiro degrau de algo muito maior, o primeiro degrau de uma fábrica de 22 bilhões de reais, que começa com papel barato e histórias de personagens que ninguém quer que sejam cancelados. Da próxima vez que você, meu caro telespectador, abrir um mangá, seja num app, seja no volume da Panini, seja numa livraria especializada, quero que lembre que ele começou exatamente assim. Deixa o like se você aprendeu algo que não sabia, compartilha com aquele seu amigo otaku que lê mangá, mas nunca parou para pensar em como ele é feito. E comenta aqui embaixo, você sabia que existia esse sistema de ranking? E se você pudesse votar numa série para salvar do cancelamento, qual seria? Deixa aqui embaixo nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.